Olá, esse é mais um episódio do podcast Eu Lírica, aquele podcast em que eu trago as mais aleatórias elucubrações que passam dentro dessa minha cabecinha. E hoje o tema é Destino, Nietzsche e Astrologia. Gente, hoje o tema eu diria que é levemente polêmico. Dependendo do público que vai assistir esse tema aqui, ele pode ser extremamente interessante ou relativamente polêmico. Porque assim, gente, hoje eu vou misturar duas coisas de dois mundos que eu considero bem diferentes. A filosofia nietzschiana, não pelo que Nietzsche exatamente falou, mas pelos seus seguidores, e eu vou chamar assim, tá? Os acadêmicos que estudam Nietzsche como seguidores, porque, tirando algumas exceções que sempre tem, boa parte deles são um pouco assim, comportamento de seguidor, né? Mas, e a astrologia, que está nesse universo do meme, do jovem místico, que já virou uma espécie de piada, essa discussão que a academia traz falando sobre quanto a astrologia é uma pseudociência, né, e etc. Então, na minha cabeça, certo? Nietzsche e a astrologia faz todo sentido. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Mas eu sei que na cabeça de algumas pessoas, principalmente acadêmicas, isso pode ser assim, quase um pecado que eu vou trazer aqui, né? Mas enfim, gente, vocês sabem que eu não tenho compromisso nenhum com nada nesse podcast, a não ser simplesmente falar as besteiras e doidices e reflexões que passam pela minha cabeça mesmo. E aí, gente, bom, pra quem me conhece sabe, né, garotas, que eu amo astrologia, adoro. Há muitos anos, né, que eu já, assim, vamos dizer, informalmente estudo astrologia. Eu não vou nem chamar de estudo, tá, gente? É tipo, eu vou pegando assuntos da internet, assim, de vídeos e etc. E fiz, assim, até algumas leituras bem superficial mesmo sobre o assunto. E aí, vamos botar, assim, que eu estudo astrologia. Mas vocês entendem, né? Não é de fato que eu me dedique mesmo a me aprofundar sobre o tema. Mas é um tema que eu tenho curiosidade, que eu busco me informar sobre e que eu adoro, né? E eu faço bem essa linha mesmo da jovem mística, que vai justificar algumas coisas com o mapa astral, que muitas vezes vai justificar com o retorno de Saturno ou Mercúrio retrógrado, coisas desse tipo, né? Eu, inclusive, nunca fiz um mapa astral, de fato, com uma astróloga, né? Mas meu sonho fazer, inclusive eu tô até pensando em fazer isso esse ano, tô considerando essa possibilidade, né? Mas, enfim, tá. Falei um pouquinho, assim, sobre a minha relação com a astrologia, mas eu queria começar falando sobre a minha relação com a astrologia no sentido de como eu enxergo a astrologia, certo? Eu sei que a astrologia hoje em dia, como eu disse no início do vídeo, né, virou uma espécie de meme. As pessoas costumam falar sobre signo, como se só o signo, né, fosse algo importante dentro do universo da astrologia. A maioria das pessoas, quando estão falando de signo, estão falando do signo solar, né, ou seja, em que signo estava o seu Sol, né, no seu mapa astral, em que posição o Sol estava no seu mapa astral quando você nasceu, né? E aí, esse é o signo solar. No meu caso, é Aquário, né? E aí, as pessoas levam em consideração, muitas vezes, as características desses signos, né? Para poder falar de si, para poder se identificar, para poder se justificar. Mas, de qualquer forma, gente, eu acho essa parte da astrologia engraçadinha, divertida, não tenho nada contra, mas eu acho que tem uma outra parte que me interessa bastante, que é a que eu quero trazer aqui hoje, que é a astrologia, ela me dá recursos simbólicos e que me ajudam a tecer e costurar a minha subjetividade. Espera que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Primeiro eu vou vir com aquele papo que todo astrólogo fala, que seu signo solar não é a única coisa que lhe influencia, tem todo o seu mapa astral ali, e isso é uma verdade, né? O seu mapa astral é um mapa não só de quem você é, mas também da sua vida como um todo, da sua trajetória aqui nesse planeta.
E como hoje em dia a gente vive nesse século das redes sociais, que tudo é sobre identidade e identificação, a galera transforma a astrologia nesse lugar de uma marca, né? Algo que me define, quase como se fosse uma etiqueta, um rótulo de alguma forma, né? E, na verdade, não é bem assim. Quando você vai se aprofundando sobre o seu próprio mapa astral, ou os astrólogos que se aprofundam pelo mapa astral, né, dos seus clientes aí, é de uma natureza simbólica, muito complexa, justamente porque ela dá conta não só da subjetividade daquela pessoa, mas da trajetória de vida daquela pessoa, porque a astrologia ela nasce com esse intuito de previsão mesmo, né, que hoje em dia não vejo muito as pessoas usarem assim, relativamente até usam, mas eu acho que o que está mais forte no senso comum, de forma superficial, é mais esse lance da identificação, algo que me define enquanto pessoa. E o mapa astral é algo muito, muito além disso. E aí eu vim falar sobre astrologia, gente, porque, para além só de eu gostar desse assunto, esses dias eu estava vendo, passou assim para mim no Reels um vídeo da Marilena Chauí falando sobre a origem da palavra desejo, né? Inclusive, eu anotei aqui, gente, eu tô mais chique, eu não tô mais com caderninho, eu estou com iPad. Tá, queridas? Mas vamos lá. Ela disse o seguinte, certo? Que antigamente, né, na antiguidade, até o Renascimento, né, as pessoas buscavam na astrologia, né, respostas, como eu disse, para o seu futuro, projeções, para elas saberem quais escolhas elas deveriam fazer e etc. Era utilizada até por reis e etc. E a palavra utilizada, né, para quando você ia perguntar algo para os astros, né, em busca dessa resposta, e os astros davam para você uma resposta, era considerare, né? Quando, de repente, você ia lá buscar uma resposta dos astros e os astros não te davam nenhuma resposta, te deixavam numa espécie de vazio, a palavra usada era desiderare. E aí, né, essa palavra derivou para desidério, e aí derivou a palavra desejo. E aí, gente, isso, quando ela falou, fez assim, ó, 300 mil de conexões na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que o desejo é sobre a falta, é sobre o vazio, é sobre quando as estrelas não te dão respostas sobre esse futuro, elas não te dão essa sensação de controle, de certo modo, do que pode acontecer ou do que você pode fazer diante daquilo que vai acontecer, né? O desejo, então, é a condição de abandono da existência humana, né? Porque aí vem aquilo que eu penso sobre a astrologia, né? Que eu sou uma pessoa de perfil controlador, certo? E eu odeio a instabilidade da vida, detesto a instabilidade da vida. Então eu confesso que, de certo modo, a astrologia em algum lugar tem esse papel para mim. Mas eu sei que a coisa não é só sobre isso. Não é só esse o único papel da astrologia para mim, né? E eu acho interessante o quanto essa condição de abandono humana, de forma geral, desse fluxo de contradições e de coisas inesperadas que a vida de todo mundo tem, né? A vida é sobre esse fluxo de contradições inesperadas, né? E eu sei que essa é a condição humana, então por isso que nós, seres humaninhos, criamos tantas coisas legais. A gente cria ciência para dar conta disso, a gente cria filosofia para dar conta disso, a gente cria religião para dar conta disso, a gente cria mercadoria para dar conta disso e a gente também cria astrologia, né, que é um saber milenar, uma área de conhecimento, né, que já foi, de certa forma, considerada aí como uma espécie de conhecimento, eu não sei dizer se científico, eu não tenho estudo suficiente para dizer se em algum momento, né, de fato, a astrologia desejou ser ciência, mas conforme os séculos foram passando, as ciências da natureza, enfim, foi surgindo, né, essa outra forma de fazer conhecimento que a gente chama hoje de ciência, a astrologia ela foi ganhando novos contornos.
e os astrólogos foram desenvolvendo novas percepções de como esse conhecimento ele pode ser útil, ele pode ser interessante. Desde o Bidu Kawasaki, é o Bidu Kawasaki, gente? Não, quem é o Bidu Kawasaki? É o cara do rádio. Como é o nome daquele cara que faz previsões astrológicas, tipo, em rádio, em jornal? Tem um nome, gente, não lembro o nome do cara, mas enfim. Desde esses negócios que a gente assim, Áries, dia 27 de abril, cuidado, novas notícias vão aparecer, esteja protegido, tipo, sim, obviamente, a notícia mais genérica do mundo, né? Mas, desde aí, né? E é importante lembrar também que muitas dessas previsões astrológicas de horóscopo feito em jornal, em rádio, né? Muitas vezes não são feitas por astrólogos, algumas são, tá? Mas muitas não são, às vezes são feitas por jornalistas mesmo. E desde esse lugar, a astrologia tem esse lugar aí, se moldou a essa nova, vamos dizer assim, necessidade da indústria cultural, de entretenimento, etc. Até outras formas que eu vou considerar assim, eu vou chamar de mais complexas, mais aprofundadas, que pessoas que realmente gostam e levam a sério essa área do conhecimento trazem, que é essa que eu estou dizendo para vocês. E uma das coisas também que eu observo, assim, que as pessoas que geralmente não curtem astrologia, e tá tudo bem, tá, gente, não curtir astrologia, mas é até coisas que amigos meus me perguntam, assim, né? Por que eu acredito em astrologia? E eu não sei bem dizer se a palavra é acreditar, tá, gente? Não sei dizer se essa é a palavra para mim. É porque, para mim, a astrologia é mais como se fosse um mapa, literalmente, né? Já que é um mapa astral, mas ele é um mapa de criar conexões simbólicas entre o que tem ali de informação, eu e a minha vida. Se, de fato, esses planetas têm interferência metafísica sobre mim, pouco me importa. Entende, gente? Porque, para mim, hoje, a astrologia, eu não sei o quanto ela se conecta, pelo menos as pessoas que eu gosto de ver conteúdo, né, que trazem um conteúdo sério sobre isso, eu não sei o quanto ela de fato se conecta com o fenômeno físico mesmo dos astros e dos planetas e etc. Pelo menos não para mim. E se, com certeza devem existir interpretações que vão considerar dessa forma, mas como eu disse, na minha vivência com essa área de conhecimento, pouco importa. A astrologia é linguagem. Quem fala muito isso, gente, que eu amo, é uma astróloga, assim, que pra mim é maravilhosa, que é a Madama Brona. Não sei se vocês conhecem, sigam aí no Instagram, ela tem conteúdos maravilhosos. E ela sempre fala sobre isso. A astrologia é uma linguagem. E é uma linguagem cheia de metáforas, muito rica, que se mistura bastante a perspectivas mitológicas, arquetípicas. E, para mim, esse universo todo, ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito criativo, sabe assim? Então, por isso que para mim não está na ordem do físico, para mim não está na ordem se de fato qual é o grau de Marte exatamente, o porquê que isso está acontecendo, né? Então, voltando aqui ao que eu falei no início do vídeo, né? Por que eu vou relacionar Nietzsche à astrologia? Porque uma das coisas que o Nietzsche fala bastante na sua filosofia é essa perspectiva que ele traz dos gregos e etc., né, sobre essa noção que a civilização grega tinha sobre o trágico. E o que é o trágico? É basicamente a compreensão da finitude e como eu falei, da contradição da vida, né? As tragédias gregas, elas trazem esses temas que são universais na condição humana, né? E muitas dessas tragédias, o nome já meio que fala, né? Ela tem momentos, assim, de muita intensidade, né? Diante das vivências, descobertas, peripécias dessas trajetórias desses personagens, dos deuses, dos heróis. E eu acho que o Nietzsche se fascina quando ele vai estudar sobre a tragédia grega, né, e falar sobre o componente trágico da vida, o quanto a gente precisa encarar esse componente trágico da vida, é justamente isso.
Inclusive, esses dias no meu Instagram, eu fiz um dumpzinho, né, de coisas que tinham acontecido em outubro, né? E eu botei até com a música da Rita Lee, aquela que fala assim, são coisas da vida. E aí eu botei várias coisas que tinham acontecido em outubro, momentos maravilhosos que tinham acontecido comigo, de rolezinhos, saídas, cafezinhos, coisas que eu adoro, né? Até momentos trágicos, que eu bati meu carro, né? Agora no mês de outubro, e assim, estraçalhou o carro. Enfim, entendeu, gente? Então, é isso, a vida é esse fluxo maluco, sabe? Assim, aí eu botei lá no meu dump, né, esse monte de stories mostrando vários momentos ali do meu cotidiano, da minha vida. Eu acho porque eu já estava um pouco nesse clima do que eu ia falar aqui nesse episódio de hoje. E aí, voltando para o Nietzsche, essa questão do trágico na filosofia do Nietzsche, né, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa aceitação do destino. Mas talvez essa palavra aceitação não seja a melhor, porque quando a gente fala de aceitação, parece uma coisa meio conformista, né? E, assim, para os gregos, o destino, gente, era uma palavra muito séria, tá? Destino não é uma coisa assim, tipo, essa palavra que a gente usa assim, foi coisa do destino, porque esse boy me ligou, amiga, foi coisa do destino. Não é nesse lugar, né? Destino para os gregos era uma coisa muito mais séria. Inclusive, é uma das principais temáticas tratadas nas tragédias gregas, né? E o destino era sobre o fato de como nada foge ao controle da trajetória do que os deuses já estabeleceram para ser na sua existência. Então, é quase como uma espécie de universo fixo, imóvel, né? Até a própria cosmologia, quando a gente vai ver, né, do que o Aristóteles estudava e etc, né, o modelo cosmológico aí antes de chegar Copérnico, Galileu, era um modelo cosmológico fixo, né, era um universo finito, a Terra estava lá no centro, né, que é o geocentrismo, isso aí a gente estuda, no 7º ano, né, gente? E, então, essa civilização partia desse ponto de vista, desse universo fixo, essas trajetórias já pré-estabelecidas pelos deuses, ou se não necessariamente pré-estabelecidas, mas nada fugia do controle do desejo desses deuses, e que nós, meros mortais, estamos completamente abandonados aos desejos arbitrários desses seres superpoderosos, né? E que a gente só tem que aceitar, não tem muito o que fazer, né? E quando Nietzsche traz essa questão que eu estou chamando assim de aceitar o destino e sobre aceitar o conteúdo trágico da vida, eu vou mudar essa palavra por uma palavra que ele mesmo fala, que é amar o destino. Ou seja, não significa nesse lugar de conformismo, mas num lugar de um profundo mergulho e envolvimento de si na própria vida. E isso é muito difícil. Não faço isso, tá, gente? Não faço isso. Não consigo fazer isso. Mas, como eu disse, meu interesse na leitura de Nietzsche não é segui-lo enquanto mestre, seguir as suas palavras. É, sei lá, fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, né? Ler, interpretar, criar a partir do que ele falou, criar outras coisas. Se talvez eu consiga em algum momento aceitar esse trágico, que bom, mas isso não é responsabilidade dele, né? Eu acho que talvez as ideias dele podem me impulsionar em algum lugar, né, para vivenciar isso que ele propôs, mas não para colocar como uma espécie de verdade a ser seguida, né? E então esse amor fati que ele pega, né, esse termo dos estoicos, né, amar o próprio destino, que ele transforma num conceito na filosofia dele, né? Para mim, tem a ver com astrologia. Porque, bom, quando a gente nasce, né? O mapa astral, ele funciona da seguinte forma. Você nasceu, né? Apareceu no mundo. E aí, assim que você nasce, você tira a sua cara de dentro do corpo da sua mãe, o seu corpo sai de dentro do corpo da sua mãe, o céu estava numa seguinte configuração de posicionamento desses astros. E, principalmente, essa configuração
ela vai ser levada em consideração a partir do horizonte. Todo mundo só consegue enxergar o céu a partir do horizonte, né? Então, se você vai olhar para o céu, você olha aqui, eu tô vendo, porque tem a minha janela, né? Você vai olhar para o céu, você olha o céu a partir do horizonte, e aí você olha ao redor e vai para outra ponta do horizonte. Então, todo o posicionamento vai começar a partir desse horizonte, que é o seu ascendente, né? A casa 1 do mapa astral, essa linha inicial onde tudo começa, né? E esse horizonte é como se ele banhasse todo o céu de um sentido. O signo que estava nesse horizonte, né? Quando você nasceu, ele coloca todos os outros planetas num determinado lugar. Então, ele banha todo esse mapa, toda essa abóboda estelar que forma o seu mapa astral de um determinado sentido. E todos esses sentidos se conectam entre si e formam, como eu disse, o seu destino. Ou seja, quem você é. Ou seja, a sua vida. E esse quem você é não é sobre assim. Não, é porque, tipo assim, eu sou aquariana, então, cara, tipo, eu sou rebelde. Então, tipo, cara, não, sou aquariana é porque eu sou assim. Não tem absolutamente nada a ver com isso. As pessoas que fazem isso, como eu disse, faz parte, gente, de toda a área do conhecimento. Esse processo de instrumentalização, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto agora não, que eu vou entrar nesse assunto de instrumentalização dos conhecimentos e essa desvalorização do conhecimento da astrologia pelo fato do que ela se tornou depois, tá? Mas calma aí, vamos voltar para essa história aqui. Nietzsche, destino e astrologia. Então, esse mapa, ele tá lotado de conexões, porque esses planetas estão dentro de casas. Cada planeta representa um arquétipo. Cada casa tem um signo que representa outros arquétipos. Esses planetas estão em relação entre si, todos eles. Relações positivas, negativas, desafiadoras ou não. E essa confluência simbólica, para mim, é o destino. De como é que eu enxergo todas essas conexões que mostram desde as sombras até a luz de quem eu sou, né? A astrologia usa muito esse termo, né? Luz e sombra, né? Dessas energias contraditórias, confluentes que existem no mapa de todo mundo. E, para mim, ver meu mapa astral é sobre aceitar o meu destino e usar como uma ferramenta, não de dizer, não, porque eu sou aquariana, eu sou assim, não tenho o que fazer. Não, querida, você é aquariana, você não é só aquariana, você tem um ascendente Libra, você tem uma lua escorpião, você tem uma conjunção aqui entre Vênus e Marte, e Vênus está em Capricórnio, Marte também está em Capricórnio, numa casa, que é a casa 4, que é uma casa de Câncer. Vocês estão vendo? Eu estou falando aqui, vocês devem provavelmente não estar entendendo nada. Mas é só para explicar para vocês, com esse monte de palavras, para vocês entenderem o quanto é complexo o negócio e o quanto dizer que eu aceito o meu destino não significa só dizer que eu tenho ascendente Libra, é por isso que eu sou indecisa. Não. É sobre, tipo, pode ser que eu seja indecisa, mas existem outros aspectos do meu mapa que ajudam eu a lidar com essa indecisão ou que pode dificultar e me trazer para o meu destino, para a minha vida, para a minha experiência e trajetória, uma lição. Entende? Uma lição de dizer, talvez você com seu ascendentezinho em Libra, minha filha, a sua missão seja deixar de ser indecisa, aprender a tomar coragem de ser quem você é, deixar simplesmente de ter medo de desagradar. Que é tudo que um libriano tem. Entendeu? Então não é sobre eu me conformar com quem eu sou. É sobre, dentro de todas as complexidades que essa linguagem metafórica me traz, o que eu uso isso, como eu uso isso de ferramenta para me entender, para entender o mundo, para entender minha trajetória. Né? E eu acho que é isso a perspectiva nietzschiana do trágico.
de todos os componentes da vida, dos bons, dos ruins, dos horríveis, dos tenebrosos, dos iluminados, dos fantásticos, dos perfeitos, ou quase isso, como tudo isso se mistura, como eu capto todas essas coisas, vocês estão me entendendo? Para criar a vida que eu quero ter e ser quem eu quero ser. Ou não só sobre o que eu quero ser, mas também sobre talvez quem eu já sou e nem consigo perceber que sou. Que é essa aceitação de toda essa borbulha de coisas estranhas que forma cada indivíduo, né? E aí entra outro conceito dele, que é o conceito de vontade de potência, né? Essa afirmação da vida, né? Parar também de ficar só olhando para, eu queria ser assim, eu queria ser assado, mas começar a se afirmar como de fato se é, não só sobre quem eu sou, mas sobre o que está ao meu redor. Essa que é a minha condição. E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar, ai meu Deus, ressentida, me lamentando, dizendo que tudo é culpa do sei lá, do capital, do sei que. Não, o que é a culpa do quê, mulher? Tá, beleza, pode até ser culpa de alguém, pode ser responsabilidade de alguém, não pode ser sua, mas e aí, o que é que tu faz com isso, bicha? Entendeu? O Nietzsche, misógino, provavelmente não falaria isso dessa forma. Mas hoje eu interpreto ele assim, é como se ele estivesse dizendo, bicha, mulher, acorda, né? Vai fazer alguma coisa com isso aí que tu tem, bicha. Porque se tu ficar esperando assim, bem linda na janela, não vai dar em nada, mulher. Tu vai ficar infeliz do mesmo jeito. Então é melhor ser infeliz buscando fazer alguma coisa e movimentando tua vida de algum jeito, porque de uma forma ou de outra, tem horas que a gente vai ser infeliz. Isso é o destino trágico, mas lembrem-se, a gente só vai ser infeliz porque a gente só chega nessa constatação porque tem tantas outras coisas legais, tantos significados interessantes que formam tudo isso, essa intensidade que é viver, essa maluquice que é viver. E aí eu queria voltar para um assunto, essa crítica que as pessoas fazem sobre a astrologia ser uma pseudociência, sobre as pessoas tratarem essa área do conhecimento como uma área inferior. Não sei nem até que ponto essas pessoas tratam a astrologia como de fato conhecimento, não sei. Eu não sei, porque eu não me interesso muito em conversar com elas sobre esse assunto, porque eu acho, desculpa, muito chata essa posição. Mas eu acho que é o seguinte, gente, você não ver sentido na astrologia, tá tudo certo. No sentido de, porque para você é sobre acreditar e você não consegue acreditar nisso, tá tudo certo. Porque você acha ilógico, você não vê lógica naquilo e você não se conecta com aquilo, tá tudo certo. Até porque eu não me conecto com vários outros tipos de linguagens, de simbologias, de religiões, de espiritualidades, de conhecimento, né? Então ninguém tem a obrigação de achar super fantástico, legal, assim como eu acho. E tá tudo bem. Mas o problema que eu acho nessa crítica que as pessoas fazem, chamando, por exemplo, a astrologia de pseudociência, e, enfim, colocando ela nesse lugar rebaixado do conhecimento, vamos botar assim, né? Eu acho assim, eu acho que é uma discussão que está sendo levada a partir de uma superficialidade, porque a gente está vivendo um momento histórico de avanço dessa visão de mundo conspiracionista, né? E cada vez mais a gente está num momento em que as pessoas não conseguem mais entender o que de fato é factual, concreto, e o que é da ordem da, vamos botar assim, da alucinação ideológica que os meios de comunicação, líderes políticos e etc., sabe assim, grandes empresas, empresários, etc., têm criado para a gente. Então, por conta disso, eu entendo o cuidado de alguns acadêmicos com relação a isso. E essa busca de defesa do conhecimento científico, como esse conhecimento que até agora a gente criou enquanto humanidade, que nos traz
para uma concretude que é necessário para a construção da vida. Mas eu sou do time que acha que, por mais que a materialidade seja o ponto de partida para absolutamente tudo que existe, eu acho que o metafísico, o simbólico, o sobrenatural, o espiritual, ele vai sempre fazer parte dessa narrativa humana de forma conjunta. E, portanto, eu acho que é muito superficial você tratar as coisas assim. Bom, ciência é do bem. Ciência é do bem porque é útil. Astrologia, ruim, não é útil, é antigo. Porque é antigo, joga fora. Ninguém vai gostar disso. É muito errado. Pode levar a coisas feias. Para com a astrologia. Devemos gostar só da ciência. Para mim, gente, eu estou ironizando aqui, mas é esse o lugar que eu vejo muitas vezes dessa discussão. E, como eu disse, eu entendo. Porque a gente está indo para um buraco de alucinações que, para mim, não sei nem até que ponto é metafísica esse negócio, sabe? Aí teria que entrar em discussões filosóficas muito profundas. Que eu também não tenho gabarito para isso. E aí as pessoas, por conta do medo, dicotomizam. E por conta que as ciências acadêmicas têm a tendência dessa raiz cartesiana da hierarquização dos conhecimentos. Aquele negocinho que todo mundo que estuda filosofia, lê filosofia, até o pessoal do ensino médio já sabe, da árvore do conhecimento, né? Que ele vai dizer que a ciência que começa tudo é a filosofia, aí depois vem a física, aí depois as ciências médicas. Ai, meu Deus do céu, todo mundo já sabe disso aí. Então, nesse lugar de botar qual é a ciência que é mais importante que qual é aquela que se deriva de qual, etc., as pessoas caem nesse lugar de dicotomizar uma coisa que não acho que deveria ser dicotomizada, que senão cai nessa superficialidade. E eu penso que saberes da antiguidade, saberes simbólicos, que não são científicos e às vezes nem buscam ser. Mas já buscou ser científico um dia. Tá bom, mas também a própria concepção do que é ciência mudou historicamente, né? E foi feito um pacto de que esse conhecimento metodológico, experimental, verificável, a gente chama isso de ciência, mas um dia outras coisas dentro de outros pontos de partida metodológicos foram também chamados de ciência, entendeu, gente? Então, é muito chato ver as coisas sendo levadas por isso daí. Hoje mesmo, uma amiga minha me mandou um vídeo da Vanessa Wolff, diva, que ela diz assim, o meme era assim, né? Quando eu estou com crentes, minha filha, Deus morreu, Deus não existe, parará, parará. Eu, quando estou com ateus, você vai queimar no fogo do inferno, porque Deus vai castigar você. Aí, eu brinquei com a minha amiga e eu disse assim, isso daí, quando eu digo assim que eu sou agnóstica, é isso que eu quero dizer. Eu sou do contra dos dois lados, porque eu acho que esses dois lados separados não contemplam o que eu sinto como complexidade desse assunto, sabe assim? Não é sobre crer ou deixar de crer, não é sobre ciência ou astrologia, as coisas. O próprio Nietzsche, né, gente? Vai escrever aquele livro lá, Além do Bem e do Mal, né? Além do Bem e do Mal. Sempre que eu vejo a porcaria desse livro, essa música me vem à cabeça. Cérebro de uma pessoa completamente louca, mas enfim. E aí, ele fala isso, né, do quanto essa herança socrático-platônica, né, colocou a gente sempre nessa posição de colocar como bem e mal como duas substâncias totalmente opostas, que não se relacionam, né? E não é bem assim, né, meu povo? Não é bem assim. Eu vou usar um termo que é bem tosco, assim, bem besta, mas eu acho que é o que contempla. A verdade é relativa. Ou seja, o que é o bem e o mal, minha amiga, vai depender do contexto, da interpretação, dos sentimentos, da configuração histórica, social, sabe assim? Então, por isso que me entristece eu ver acadêmicos
colocando as coisas sobre esses termos, porque na minha cabeça, eles são os inteligentes, né? Então, esperava mais, mas tudo bem, tá perdoado. Gente, eu falei que nos meus stories lá, inclusive sigam o meu Instagram, Eu Lírica Podcast, tá? Que lá eu vou colocar várias outras coisas de conteúdo, conversar com vocês, botar uns stories, enfim. Eu botei nos stories esses dias já dizendo assim, olha aqui, esse perfil é do podcast que não necessariamente eu vou sempre trazer filosofia, viu? Já me botando numa posição como quem diz assim, olha, não fique esperando de mim que eu seja super inteligente. Mas hoje foi bem muita filosofia aqui nesse episódio, né, gente? Então, eu disse pra vocês que eu ia trazer cultura derretedora de cérebro. Nos outros episódios eu trouxe bastante, tá? Hoje eu trouxe Vanessa Wolff. Um beijo pras travestis. E foi isso que teve. Mas, no geral, acho que o papo foi meio cabeçudo, né? Mas é isso, gente. Tem dias que vai ser cabeçudo. Foi isso que rolou nessa semana. Mas não esperem que eu seja cabeçuda sempre, hein? Tenho a liberdade aqui de trazer a besteira mais besta e inútil do mundo também. Aquelas, né? Falando como se as pessoas estivessem me cobrando isso. Não, gente, é porque eu sou maluca mesmo. Eu me autocobro sobre as coisas. Bom, é isso, gente. Finalizamos aqui mais um Eu Lírica Podcast. Eu espero que vocês tenham curtido. Me deixem aí, ó, o que é que eu quero de vocês. Deixa comentários, falem o que vocês pensam sobre isso. Mas eu sou daquelas assim, ó, aceito críticas, mas não aceito calada. E, além dos comentários, curte esse videozinho aí, esse episódio. E me segue no Instagram, Eu Lírica Podcast. E se inscreve aqui no YouTube, dá uma força, pô. Custa nada aí, é só uns botãozinhos que tu vai clicar. Mas é isso. Um beijo e até algum dia.